Olá, queridas, boa noite. Finalmente estamos juntas para mais um Lidera Mulher, não é? O primeiro Lidera Mulher desse ano que estamos fazendo, o primeiro programa do ano, né? E nós queríamos trazer um tema sempre para a realidade que a gente está vivendo, né? E agora, passado-se aí um ano da pandemia, a gente está com certeza mais cansadas do que estávamos o ano passado, né? Nos nossos encontros o ano passado, nos encontros mensais, né? E hoje nós trouxemos a Ana, que é do Lidera, Ana Amália. Ana agora com diferencial, não é, Ana? Porque está um pouquinho mais longe de nós, não é? Boa noite, querida. Boa noite. Que bom, né? Nós vamos falar hoje, então, sobre mais graça, menos ativismo. E por que a gente trouxe esse tema? A Ana Amália tem se debruçado e estudado, lido durante alguns anos nessa linha de construção, não é? Por que nós vivemos hoje a dita sociedade do cansaço? Por que nós estamos cada vez mais imersos em mais ativismo, a mente tão acelerada, não é? E na verdade, sobrecarregados de tanta informação, não é? E aí o ano passado, nós em 2020, nós já trabalhamos alguns temas nessa linha. Então trabalhamos sobre o refresh, né, vivendo no ritmo da graça, como é que eu conseguiria ter um tempo de descanso, a necessidade do descanso. Então a gente pensamos nesse ano de começar falando um pouco mais como é que viver mais pela graça, não é? E tentar reduzir um pouco mais, não é, Ana? Então eu passo agora a bola para você. Como é que estamos como mulheres? Oi, boa noite a todas mais uma vez. Eu quero começar dizendo que esse tema é um tema muito caro para mim, viu? Porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu gosto de fazer assim 1 milhão de coisas, me envolvo em muitas atividades e agora eu tô interestadual, né? As minhas, as minhas amigas dizem que só falta colocar uma capa e combater o crime na madrugada, é só o que falta. Mas os ouvidos mais próximos são os meus, e esse é um tema que eu realmente tenho me debruçado, porque eu tenho visto a necessidade de entender mais, de refletir mais sobre isso, para antes aplicar para a minha vida, e é um privilégio poder dividir com todas vocês aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus, também nos meus estudos teóricos. E às vezes eu fico me perguntando por que a gente corre, corre, corre e às vezes tem a impressão que não sai do lugar. Ou porque às vezes a gente se culpa por descansar um pouco. Ou mais ainda, porque às vezes a gente está descansando e a gente está pensando naquilo que a gente tem que fazer ou que deveria estar fazendo. E por que a gente se compara boa parte do tempo com as pessoas que aparentemente produzem mais, né? Ou ganham mais, ou são mais bem-sucedidos, ou fazem mais em menos tempo? E para entender um pouco sobre esse assunto, eu acho importante trazer um pouco desse recorte histórico que a gente vive. Esse recorte que a gente está inserido e, entendendo o espírito do nosso tempo, poder também moldar, ver como ele molda, né, e remoldar as nossas percepções. Então, fica muito claro que cada época a gente vive as nossas particularidades como raça humana, vamos dizer assim. E na pós-modernidade, nós temos evoluído para o que o autor Churran chama de a sociedade do cansaço, que é o título do livro dele. Mas o que seria essa sociedade do cansaço? Quais são as características para que você possa identificar se você está afundada, né, dentro desse contexto? A primeira coisa que eu queria ressaltar é que cada recorte histórico nós temos o que podemos chamar de enfermidades fundamentais. São as enfermidades mais comuns
daquele período. E hoje nós vivemos um boom, né? Eu sou psicóloga, para quem não sabe, um boom de depressão, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de transtorno de ansiedade generalizada, da síndrome de burnout. E como é que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, fazendo uma ponte com essa questão da sociedade do cansaço? Uma das coisas que o Chul Han nos informa, nos previne, na verdade, é que nós vivemos um excesso de positividade. Isso mesmo. Esse excesso de positividade ou essa massificação do positivo seria a fantasia de um poder ilimitado. Ou seja, eu posso todas as coisas, é só querer, é só me esforçar mais, é só eu correr mais atrás. E aí a gente vive no que ele chama de paradigma do desempenho. E essa sociedade do desempenho, no lugar de produzir vencedores, vem produzindo, ao contrário, pessoas depressivas, pessoas fracassadas. E eu vou citar o Chul Han para você entender um pouco melhor. Ele diz assim: o depressivo não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter de ser ele mesmo. Nós vivemos então sobre o peso esmagador do você pode ser o que quiser. É o que afirma a propaganda de televisão, né? E a gente vem num excesso de coach de produtividade, faça mais em menos tempo, ganhe mais trabalhando menos, você pode ser melhor, eu consegui, então você também pode, né? Não há nada errado necessariamente com essas coisas, mas quando elas se tornam excessivas, elas mostram uma marca cultural importante e como isso influencia às vezes a gente sem a gente nem perceber. Ô, Ana, e nós nos tornamos, só fazer aí um parênteses, né, no que você está falando sobre essa questão do desempenho, né? Eu acho que muito mais é a incapacidade do contentamento, né? E eu vejo isso por mim também, assim como você, partilho das mesmas dores, né? De ter as listas de tarefas, as coisas para fazer. Mas, na verdade, eu creio que, no fundo, esse contentamento que a Bíblia fala, né? Essa hiperatividade nos rouba disso, porque eu nunca estou produzindo o suficiente. O que eu posso mais me rouba o contentamento e eu vejo às vezes que rouba a celebração. Eu não consigo celebrar pequenas conquistas e eu já vi muito isso em mim. Então, como nós estamos partilhando, né, das mesmas dores com todas as mulheres, né? Então você não consegue nem celebrar. Por quê? Você terminou uma coisa, qual é a próxima? Agora eu vou avançar mais um pouco, vamos lá, mais um pouco, mais um pouco. Não é isso também? É exatamente isso. A gente se torna agressor e vítima de nós mesmos, né? Ao mesmo tempo, é muito interessante isso. A gente vivencia um cansaço de fazer e uma ilusão de poder, na verdade. Porque, veja bem, se a gente crê que nada é impossível, a gente vive sobre o jugo, vive oprimido, quando qualquer coisa, por menor que seja, não é possível. Porque você parte do pressuposto extremamente equivocado de que nada é impossível. Isso não é verdade. Então, esse sujeito do desempenho, como você falou muito bem, vive descontente porque ele está sempre em guerra com ele mesmo, né? Buscando ser mais, buscando ter mais, buscando fazer mais. E aí é o famoso viva a positividade, né? Não, você tem que... Se você pensar mais positivo, dá certo. Se você pensar que você vai conseguir, vai dar certo. Se você pensar... Se você fizer isso, se você fizer aquilo, então tem milhões de receitas de bolo, né? 10 passos, 5 caminhos, não sei o quê, para que o sujeito seja empurrado nessa enxurrada de massificação do positivo e que alimenta essa fantasia de que tudo é possível. E aí esse excesso de trabalho e desempenho, ele agudiza uma autoexploração.
E é muito interessante essa questão da autoexploração, porque ela é muito sutil. Ela dá um falso sentimento de liberdade. Ah, eu não preciso explorar o outro, né? Porque tudo depende de mim. Então eu vivo nesse falso sentimento de liberdade, mas ao mesmo tempo eu tô toda hora me explorando, me puxando ao máximo. Então eu me torno agressor e vítima ao ponto que isso não consegue mais ser diferenciado. E esse excesso de positividade, Marga, ele se manifesta não só no excesso de atividade, né, no que a gente chamou aí de ativismo, mas também no excesso de estímulos, de informações, de impulsos. Nós estamos agora na era da comunicação obesos de informação. A obesidade, né, é justamente quando você pode estar obeso e estar extremamente malnutrido. Na verdade, essa é uma característica, né, da obesidade. Então, acontece a mesma coisa com a informação. Nós temos muita informação, não sabemos o que fazer com ela e a gente se perde no meio dessa enxurrada de informação e de comunicação. Uma outra característica muito comum, né, que os pesquisadores têm estudado, principalmente os neurocientistas, é essa questão do ser multitarefa. A gente se orgulha muito. Nossa, já paguei muito minha língua, né? E me achei porque eu fazia e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre achei assim, isso uma coisa incrível. Nossa, né? Eu faço 3, 4 coisas, eu escuto 5 conversas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito boa. E o Churran traz uma informação que eu achei assim, nossa, mudou a minha percepção sobre esse assunto. Ele diz, ser multitarefa não representa nenhum progresso civilizatório, pelo contrário, é uma regressão à vida selvagem. Porque o animal selvagem, ele não descansa em nenhum momento. Ele está sempre olhando para frente, para o que ele tem que fazer, mas ele está sempre olhando para trás por causa dos predadores. A vida selvagem é uma vida de muitos perigos o tempo todo. Então, né, o animal, ele não consegue contemplar nem para comer, nem para copular. Porque ele está sempre olhando o que está atrás de si. Olha só. Então, a gente vive... E é muito do que a gente está vivendo hoje, quando a gente se vê com o corpo e a mente em constante alerta. Qual é a grande, quando a gente conversa com as mulheres, né? Troca a experiência, está junto online, né? Para orar, conversa com uma mãe, com outra mãe, sempre a minha mente não descansa. E na verdade é esse estado de alerta, não é? Agora, Ana, vamos então para o outro lado. Nós já entendemos aonde nós chegamos, não é? Como é que a gente desconstrói isso? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, né? Imersos como estamos nessa situação online, tecnológica, nós já vínhamos antes da pandemia nessa condição em que a mulher se colocava nessa questão de equilibrar pratos, né? Nessa multitarefa, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser a mãe perfeita, né? Eu tenho que ser esposa para as que são casadas, para as que não são, estão sozinhas, né? À frente do lar. Eu tenho que cuidar dos filhos, cuidar da minha casa e eu preciso de uma realização profissional. Claro, sem dizer que tem que ser magra, linda e bela. Então, vamos desconstruir isso, Ana? Vamos sim. Então, fica a pergunta, o que fazer frente a essa sociedade do cansaço? Como introduzir mais graça e menos ativismo aos nossos dias? Essas são as perguntas essenciais. E eu queria dividir hoje com as irmãs um dos textos mais conhecidos da Bíblia. 2 versículos apenas, o Salmo 23, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
A primeira coisa que eu queria dizer para você, para que você possa vencer esse ativismo, para que você possa vencer essa sociedade do cansaço, é: creia em um Deus imutável. Quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor, o termo que ele usa é Yavé. Yavé foi o mesmo nome que Deus deu a ele, que Deus revelou a Moisés, né? É o eu sou, o grande eu sou. E a palavra Yavé, ele soa muito próximo de um verbo no hebraico que se chama Havai. Ou seja, é uma combinação da forma verbal presente eu sou e também do causativo eu causo o existir. Então, Yavé é aquele que é e é aquele que causa. E por que isso é importante? Porque isso nos dá uma pequena dimensão de como o nosso Deus é grande. Se Deus é aquele que é e é aquele que causa o existir, Deus é um Deus grande e imutável. Nossos relacionamentos mudam, a saúde muda, o tempo muda, mas Yavé, que governou a noite passada, é o mesmo que governa hoje. As mesmas convicções, o mesmo plano, o mesmo humor, o mesmo amor, ele nunca muda. Aleluia! E o que marca a nossa humanidade é justamente a mudança. A mudança é a única certeza que a gente tem na vida, né? Porque a vida é uma montanha-russa, vamos combinar. E a gente tem muito medo do novo, isso nos assusta muito. Uma das causas dos transtornos de ansiedade é justamente esse medo da inconstância, medo do novo, medo de perder o controle. Somos seres controladores por natureza, ninguém escapa. E nós ansiamos uma certa constância em um mundo de extrema inconstância, principalmente nos dias de hoje. Tudo é muito instantâneo, tudo é muito volátil, tudo é muito rápido. Precisamos de um Yavé. E você tem um. Ele é o seu pastor, ele é o nosso pastor. E muitas vezes nós vivemos subjugados pela síndrome de um Deus menor, um Deus bem pequenininho, que fica assim só no rodapé, sabe? E Deus quer tomar conta da página inteira, né? A nossa fé tem muito a ver com o tamanho de Deus que Deus ocupa na nossa mente, o tamanho que Deus é para nós. Lá em Atos 17, 28, parte A do versículo diz: dele vivemos, nos movemos e existimos. Deus, Yavé, é imutável. E isso nos ajuda quando perdemos o controle, isso nos ajuda quando as circunstâncias mudam, isso nos ajuda a confiar em um Deus que não tem sombra de variação e está sempre conosco. Esse eu acho que antes de você já ir para o segundo ponto, né, Ana? Eu acho que isso que você falou é o grande desafio nosso como mulheres, é abrir mão do controle. Nós não temos o controle. Nós só nos enganamos dizendo que temos. Nós não temos. E quando a gente consegue entregar esse controle ao Senhor, ao bom pastor, Ele quer nos levar, como você usou o Salmo 23, a pastos verdejantes e águas tranquilas, a refrigerar nossa alma. É o fôlego que a gente precisa para cada dia. Exatamente, exatamente. A segunda dica que eu dou hoje para todas nós, que nós possamos nos libertar a cada dia do fardo da autoconfiança. Você pode pensar assim, como assim? Pelo contrário, Ana, eu tenho que ser cada vez mais autoconfiante. Não! Veja, o versículo diz: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o seu pastor, logo você é a ovelha dele. Você sabia que de todos os animais, a ovelha é o bichinho menos capaz de cuidar de si própria? De todos os animais que Davi poderia fazer alusão ou fazer uma ilustração, né? A ovelha é tola. A ovelha é um bichinho que você tem que guiar o tempo todo.
Senão ela se perde, ela se mete em enrascada, ela precisa do pastor. E a todo momento a Bíblia nos ensina a depender de Deus. E não ter uma postura de eu faço e aconteço. Muitas vezes, irmãs, nós achamos que sofremos por baixa autoestima, mas a gente sofre por excesso de autoconfiança. Sabe por quê? Porque a gente parte do princípio de que tudo depende de nós. Que nós podemos ser e ter tudo, é só se esforçar mais. E a própria Bíblia nos ensina que o orgulho precede a ruína. E na sociedade do cansaço, nós partimos sempre da ideia que cabe apenas a nós conquistar o nosso destino, o nosso futuro. Mas Deus quer ser o nosso Senhor, o nosso dono, e nós não precisamos nos preocupar em servir a nós mesmos. Saber que não podemos tudo, mas o Senhor pode, é muito libertador. Eu conheço poucas coisas tão libertadoras como essas. Então, no lugar da gente correr para aumentar a nossa autoestima e acreditar mais na gente e apostar mais na gente, muitas vezes nós devemos fazer o caminho contrário, de diminuir a nossa autoconfiança, porque no final das contas a gente confia mais na gente do que supõe a nossa boa filosofia. Porque se a gente parte do princípio que só depende da gente, que eu preciso, que eu faço, que é comigo, então a gente está confiando demais na gente. E, consequentemente, estamos confiando menos em um Deus que nos chama para depender dele a cada dia. Ana, antes de avançar um pouquinho, eu quero convidar você que está nos assistindo a interagir no chat, né? Nós estamos aqui interagindo com você. Conta como é que você está se sentindo, como é que esse tema toca você, né? Você se identifica com isso como nós, não? Controladoras, querendo trazer sobre nós não só o controle, mas a responsabilidade de tudo. A casa não funciona se nós não estivermos à frente. E às vezes com isso, queridas, a gente acaba sufocando quem vive conosco. Eu já vi muitas vezes eu fazendo isso em minha casa, sufocando meus filhos, meu marido, dizendo eu que faço tudo, se eu não fizer a coisa não sai. E na verdade, se eu não fizer, eu dou oportunidade para o outro crescer. Então interage aqui conosco, eu queria que você contasse como que é isso para você. Vamos aí, Ana, vamos seguindo. Amém. Terceiro ponto. Que o Senhor nos ajude a não viver sobre o fardo da preocupação. O Salmo 23:2 diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. A preocupação, ela divide a nossa mente, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia, o termo bíblico para preocupação vem de uma palavra grega chamada meríminas, que a gente dividindo essa palavra, merizo significa divide e nos significa mente. Ou seja, preocupação é dividir a mente. A ansiedade, ela faz justamente isso. Ela reparte a nossa energia entre as prioridades de hoje e os problemas de amanhã. Parte da nossa mente está no agora, né? E parte não tá no dia de amanhã. O resultado disso é uma mente dividida. Irmãs, isso é extremamente cansativo. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Quantas vezes eu já me vi assim, extremamente preocupada, né? Tô lavando a louça pensando em botar roupa na máquina, tô botando roupa na máquina pensando em trabalhar, tô trabalhando pensando em fazer um texto no computador, estou fazendo um texto no computador. Então eu estou sempre dividindo a minha mente, fazendo as coisas com apenas metade da minha energia. E não é à toa que às vezes a gente deita na cama e está tão cansada que a gente não consegue dormir. Eu já experimentei disso muitas vezes.
O Salmo diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus não está gritando para a gente, vai! Deus está gritando para a gente, venha. Ele está na frente, está cuidando do pasto, está cortando o mato, está tirando as ervas daninhas. Deus está, como nosso pastor, mostrando o caminho. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A gente não tem força para amanhã, a gente só tem o suficiente para hoje. Hoje já é muita coisa, já é muito pesado. E o Senhor nos chama para pastos verdejantes. É só o pastor que sabe onde tem grama fresquinha. Veja que o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele estava dentro de um contexto da Palestina, uma terra extremamente árida, uma terra desértica, né? Então, não era fácil encontrar pastos verdejantes. A ovelha precisava do pastor. Não era uma coisa simples. E o pastor estava lá, conduzindo, mostrando o caminho, conduzindo o seu rebanho, né? Preparando a grama, livrando dos salteadores, livrando dos animais selvagens que queriam, né, devorá-la, e sustentando a cada passo. Não importa o caos, ele nos faz repousar. O descanso vem sempre de dentro para fora. E com a alma refrigerada, eu consigo enxergar o caminho. Quando eu olho para o Senhor, que é o meu pastor, eu posso descansar, posso ter leveza, eu posso ver a vida com confiança, eu posso entender as minhas fragilidades e me fortalecer nele. Nós não somos uma sociedade do cansaço porque estamos produzindo ou servindo muito, porque isso não é verdade. Vivemos hoje, na verdade, um contexto de muita apatia, de muita negligência. Mas nós somos a sociedade do cansaço porque estamos obesos de nós mesmos, das prioridades erradas, dos vínculos frágeis, dos investimentos equivocados. Não fazemos do Senhor o nosso pastor e nem do pastor o nosso Senhor. E aí a gente não consegue chegar à grama fresca e não consegue chegar a águas tranquilas. E aí a gente não consegue viver um caminho, diga. Nós já estamos caminhando agora para o final, para o encerramento, e eu queria colocar para você, até para a gente fazer esse fechamento, né? Isso é uma escolha, não é? Esse caminho. Porque quando a gente ouve tudo isso e coloca a questão do construir um caminho de fé, um caminho onde eu escolho o Senhor como meu pastor. Não é? É esse o caminho. Isso não vai acontecer de que será de fora para dentro, mas é um caminho de dentro para fora. Será uma escolha diária de renúncias, de renúncias, quais coisas eu tenho que abrir mão. Há uma análise, não é? O que eu tenho que abrir mão? E em Deus, eu acho que o caminho primeiro, não é? Você que está olhando hoje para si e dizendo, eu sou essa mulher. Como é que eu mudo? Como é que eu faço o caminho de volta? Então eu queria conversar contigo agora nesse fechamento, a gente fazendo isso, um caminho de volta, um caminho de se colocar diante de Deus em oração, falando, Deus, eu preciso voltar, eu preciso ter um caminho de volta com menos ativismo, olhando mais para o Senhor e abrindo mão do controle. Primeiro é preciso entender que esse é um exercício diário. Isso não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, acabou. Não é? É todos os dias entregar a sua agenda ao Senhor, é todos os dias entregar a sua vida ao Senhor. E, gente, para descansar, para repousar, é preciso ter muita fé. Se descansar fosse, eu sempre falo isso, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né?
Deus não teria que mandar a gente fazer isso, a gente simplesmente, isso é uma coisa natural. Mas, gente, é contraintuitivo. É exatamente disso que se trata. Para eu descansar, eu preciso ter fé em um Deus que cuida de mim até quando eu estou descansando. E isso não tem a ver com indolência, com preguiça, com negligência. Não. Tem a ver em saber os seus limites, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e confiar num Deus que conhece mais do que você tudo isso e que está cuidando. Então é algo dia a dia. É se alimentar do maná de cada dia mesmo. Exatamente, o maná de cada dia, não é? Então, aquilo que o Senhor nos dá, a provisão diária, não é? E eu quero deixar para você, vai estar aí na tela também o telefone, o contato de WhatsApp aqui da IBB, 31800817. Se você está se sentindo, olha, eu acho que eu estou mais sobrecarregada do que deveria. Essa questão do cansaço para mim está sendo algo muito grande para eu carregar sozinha. Nós temos uma rede de apoio aqui na IBB e eu quero pedir para você, mande no WhatsApp, fala, olha, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda, comece um contato. Então, acima de tudo, não se feche, se abra. Normalmente, quando a gente está se sentindo exaurida, sobrecarregada, a gente perde até a energia de orar, de buscar a Deus. Se você está vivendo esse momento, ou você coloca aqui no chat, conversa conosco por aqui, ou então manda no WhatsApp da igreja, eu preciso de apoio, eu preciso de um apoio de um pequeno grupo, eu preciso de apoio de um psicólogo, nós temos aqui a policlínica, eu preciso de alguém que caminhe comigo agora, eu preciso disso. Então nós estamos aqui para, como mulheres, carregar umas às outras, dar apoio umas para as outras, e há momentos, queridas, que nós temos que, inclusive, emprestar a fé de outra, porque a gente está tão enfraquecido que não consegue sozinho, e nós estamos aqui para isso. Levar essa mensagem hoje para você não é somente para transmitir mais uma informação, não é, Ana? Não é isso. Sim. Esse desafio que a gente está colocando hoje, nós já começamos com a nossa vida. Eu comecei com a minha, a Ana começou com a dela. A Ana está passando por esse mesmo desafio que eu estou. Não é? Tentando olhar mais para a graça e menos para o que eu posso. Tirar o foco do eu e renunciar e dizer, não, eu não posso. E nós estamos aqui como equipe do Lidera Mulher, muito mais como igreja, querendo abraçar uns aos outros e dizer, nós estamos juntos, vamos juntas orar. Não é isso, Ana? Querida, obrigada, que tempo gostoso aqui, não é? E que desafio para nós. Foi um prazer. Eu queria terminar com uma citação que eu gosto muito do Rubem Alves, e ela diz assim, é preciso escolher porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, não poderei ler todos os livros que desejo, não poderei abraçar todas as pessoas que quero. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Então, que a cada dia a gente possa aprender a voltar para a essência, voltar para o alvo, voltar para o foco. Estamos aqui prontas para ajudar, né? Eu tenho também tido a oportunidade de divulgar algumas coisas lá no meu Instagram, compartilhar alguns textos, algumas coisas que eu tenho estudado, e tem sido uma experiência muito boa também. Então, se você também precisar, quiser ler um pouco mais sobre isso, me segue lá no Instagram. E o Instagram do Lidera Mulher, e tem muita gente aqui investindo, né, um pouco do seu tempo para que a gente possa juntas enfrentar toda essa sociedade do cansaço e essa massificação do positivo. Queridas, eu quero deixar mais um convite para você. Nós começamos no dia 5 de abril um encontro com o grupo, um dos grupos, né, de mulheres, do grupo do Lidera Mulher,
com foco nas mulheres que têm um próprio negócio, um pequeno negócio, mas que trabalham, na verdade, ajudando na renda familiar e estão vivendo um tempo muito difícil. Nós começamos um tempo de clamor, são 4 encontros, nós ainda teremos nas próximas 2 segundas esse encontro, pelo Zoom, às 21 horas, nós estamos nos dividindo em salas, orando umas pelas outras, um tempo de 40 minutos, né? E no nosso Instagram do Lidera Mulher, no grupo de empreendedoras do Lidera Mulher, nós temos divulgado o link, você pode entrar lá. E lembre-se, você não está sozinha, abra-se para outras amigas, abra-se para irmãs, para a caminhada de fé. Que Deus abençoe. No final de maio, na última quarta de maio, estaremos juntas aqui, tá bem? Deus abençoe, até o próximo Lidera Mulher.